Em uma época dominada pelas redes sociais e pela internet, um tipo de comunicação tradicional continua atravessando ruas, becos e vielas em Manaus. A propaganda volante em motossom segue presente principalmente nos bairros e comunidades, anunciando promoções, eventos, campanhas sociais e até ajudando moradores a procurar animais desaparecidos. É nesse cenário que atua a Tô na Rua Publicidade e Marketing. Modelo de empreendedorismo comunitário que nasceu no coração do bairro Jorge Teixeira, não só o maior bairro da Zona Leste de Manaus, mas também o bairro mais populoso de toda a capital amazonense. Salgados feito na hora. Suco de laranja natural. E aquele peixe fresquinho, tirado na hora. Galinha caipira. E o saboroso almoço caipira. Preparado com muito carinho. Você também vai encontrar. A ideia do Tô na Rua, ela surge, né, numa vontade de modernizar um serviço já existente, né? O serviço de propaganda volante é um serviço que há décadas existe aqui na cidade de Manaus e tem um papel fundamental para as comunidades e para os bairros, né? Um papel mesmo de informar, de noticiar, de fazer chamamento. E aí, só que esse serviço é feito, na maioria das vezes, era feito de uma forma muito amadora, né? E sofria muito com uma crise de credibilidade, né? Apesar de muitos realizavam esses serviços, mas de uma forma qualquer, e aí tinha uma certa descrença por parte dos comerciantes em relação à credibilidade do serviço prestado. E aí a Tô na Rua nasce justamente para modernizar esse serviço, né, dando um tempero diferente, buscando conquistar a credibilidade dos clientes, ou seja, todo o serviço prestado. Você pode me perguntar, mas como é que é isso? Todo o serviço prestado hoje ele é comprovado, né? As motos, apesar de ser um serviço offline, né, um serviço de motossom, de propaganda volante, mas as motos estão modernizadas, elas têm GPS, tem um acompanhamento por um aplicativo. Então, o serviço nasce com essa ideia de modernizar um serviço que já existe aqui na cidade de Manaus. Apesar do avanço da internet, o fundador da empresa afirma que ainda existe uma parcela da população distante do mundo digital, especialmente nas áreas periféricas da cidade. De um lado, a gente tem um avanço muito grande das redes sociais e do online. Só que, em detrimento a isso, a gente percebe ainda um número gigantesco de pessoas que estão excluídas disso pela necessidade, né? Principalmente nas comunidades carentes e nos lugares remotos. E o motossom, a propaganda volante, ela cumpre um papel social importantíssimo, né? Que é comunicar às pessoas. As pessoas elas recebem de um jeito ou de outro a informação, porque as motos passam nas ruas, passam nos becos, nas vielas, e acaba fazendo a entrega, né, daquela mensagem. E aí as pessoas não têm a opção de não escutar, elas acabam escutando, né? Então isso já é uma forma já tradicional nossa aqui, né? Então a comunidade acaba recebendo, e porque nem todo mundo tem acesso a pacote de dados. E para chamar a atenção de quem está dentro de casa, o formato dos anúncios também precisou mudar. O texto quadrado e tradicional deu lugar a uma linguagem mais próxima do cotidiano das comunidades. E por trás das mensagens que ecoam pelas caixas de som, existe todo um trabalho de construção da linguagem utilizada nas ruas. Um dos responsáveis por transformar textos e informações em anúncios que chamem a atenção da comunidade é Jean Ribeiro, locutor e produtor dos áudios da Tô na Rua Publicidade e Marketing. Inicialmente a gente tinha um texto, e pelo menos eu, né, comecei com aquele texto muito, meio, vamos dizer assim, quadrado. A gente começava anunciando o estabelecimento,
o que oferecia, horário de funcionamento, ou se fosse um evento, né? E aí, com o tempo, eu vi que aquele tipo de comercial, e também era um pouco de feedback do que a turma nas motos passava, né? Que não chegava. E aí a gente foi percebendo que o tipo de comunicação de comercial que às vezes mais chegava, por exemplo, é da prefeitura. Às vezes da prefeitura, né, que ele tem ali toda uma formatação, a comunidade chegava a parar a turma da moto para pedir informação e tal. E aí a gente acabou vendo esse tipo de comunicação, esse tipo de jeito de comercial que a gente quer fazer para o mercadinho, né, para que a turma também pare, e para as ações sociais, enfim, dos comunitários, que a turma pare e peça informação, que seja um atrativo, vamos dizer assim. E aí foi quando eu comecei a mudar. Jean Ribeiro é um dos responsáveis pelas gravações dos anúncios. Segundo ele, a ideia é transformar o comercial em uma conversa direta com quem está ouvindo na rua. Atenção, vizinho e vizinha, estamos passando aqui na sua rua avisando que neste próximo sábado, dia 25, tem... Né? Então já muda, eu já tenho que... Realmente a comunicação, o comercial é aquele que eu tenho que fazer a moto de forma que a gente vá na rua interagindo, né? Ou seja, fazer a mesma pessoa parar ali na casa dela, desligar a coisa, opa, falaram comigo. Então daí a gente começou a formatar esse novo jeito de comunicação, de comercial na rua, né? Porque realmente é uma conversa. Nas comunidades, o serviço faz parte da rotina. Além de divulgar promoções e eventos, o Motossan também virou ferramenta de utilidade pública e comunicação comunitária. A Tô na Rua é um veículo, literalmente um veículo, né, por ser um veículo ciclomotor, mas é um veículo de comunicação e que informa, que noticia, que chama, que vende. Então, assim, a gente cumpre um papel importantíssimo, tem consciência disso, sabe? Muito mais do que apenas vincular a propaganda, o comercial, o spot, a gente tem consciência do papel social que a Tô na Rua emprega. E foi justamente em um momento delicado que a autônoma Val Palheta decidiu procurar o serviço. Então, eu conheci a rádio Rubi, né? Através da rede social, que eu estava com uma gatinha, que eu estava à procura, que ela tinha fugido da minha casa. Ela estava fazendo pós e fugiu, e eu precisava achar essa gatinha. A gatinha havia desaparecido. Para aumentar as chances de encontrá-la, a equipe decidiu transformar o anúncio em algo mais pessoal. Eu preciso do áudio do dono, eu preciso que você me dê um áudio de como você chama. Aí vem essas... Como que eu posso dizer assim? Esses estalos de ideia, né? Bom, se a ideia é achar o gato, então a gente precisa que você chame ele. Então a gente pede, e aí é interessante que nem todo mundo quer, ainda mais pelo momento que é bastante complicado, mas quando acontece é interessante, porque aí sai o jeito que a pessoa chama o gato e tal. Vem, Mel. Cadê você, Mel? Vem, Mel, vem com o pai. Vem, Mel. Bora, Mel, cadê você? Mesmo sem conseguir encontrar o seu pet, Val diz que o acolhimento e o atendimento marcaram a experiência. E lá eu fui muito bem recebida, né? Fui muito bem atendida, muito gentil. As pessoas lá que trabalham lá são muito gentis. Para Ivan Brito, o fundador da Tô na Rua Publicidade e Marketing, o Motossan continua ocupando espaços que muitas vezes nem o poder público consegue alcançar. É quase aventuresco o trabalho que eles desenvolvem. A gente chega em vielas, em becos, em situações onde realmente o serviço público, a política pública não chega, e a gente acaba chegando para informar. Entre motores, caixas de som e anúncios improvisados pelas ruas, o Motossan segue resistindo ao tempo e resistindo no empreendedorismo. Mais do que propaganda, ele ainda funciona como ponte entre informação e comunidade, especialmente para quem continua longe da internet, mas perto do som que ecoa pelas ruas. Direto pronto, cheiro verde, couve, tomate, quiabo, machixe, abóbora.